Mais um texto, moralidade e indisciplina, uma leitura possível a partir do referencial agora piagetiano. Então, temos um outro referencial. Para Piaget, gente, toda moral consiste num sistema de regras. E a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras, ok? Bom, então vejamos, né? Qual que é a preocupação aqui? Vamos dizer assim, como que a consciência chega a respeitar as regras? Tá? Então, a preocupação do Piaget é essa. Então, existe um desenvolvimento moral. Como que funciona esse desenvolvimento da moral no sujeito, a ponto de o sujeito compreender, ter consciência das regras e respeitar conscientemente, não por imposição, ok? Então, tem um movimento aí, não é? Então, os termos com os quais nós trabalhamos são esses três. A anomia, no caso, a ausência de regras, não há que se falar em conduta moral aqui, porque a criança nem percebe as regras, né? Então, vamos dizer assim, nesse caso aqui da anomia, nós não temos uma postura moral. Na heteronomia, sim, na autonomia, sim. No caso da heteronomia, a criança já percebe a existência de regras. Opa, existem regras nesse mundo que eu vivo. Mas a sua fonte é variada. Ela sabe que existem coisas que devem ou não ser feitas e quem as determina são os outros. Então a criança, por exemplo, elas não criam as próprias regras. Alguém oferece as regras, ok? Então esse é um primeiro ponto importante, né? As normas, os deveres que a criança acaba aceitando não vêm da consciência. Vamos colocar isso? Então, as normas e deveres não, eu vou colocar assim, não emanam da própria consciência. No caso da criança, né? Da própria consciência da criança. Na verdade, vem das ordens dos adultos, enfim. Beleza? Agora vejam aqui. Bom, já vimos, né? Quem as determina são os outros. Na autonomia, o sujeito sabe que existem regras para se viver em sociedade, mas a fonte dessas regras está nele próprio. Aqui a criança tem o quê? Consciência, tá? Ah, um detalhe, pessoal. Na heteronomia, essa criança aqui, ela está numa fase ali de desenvolvimento, por exemplo, intelectual, cognitivo, ela estaria numa fase mais pré-operatória. Essa criança é egocêntrica, tá? Então ela é egocêntrica, isso é importante também. Vou colocar aqui, ó, criança egocêntrica. O que quer dizer isso, Vinícius? Na verdade, a criança egocêntrica, ela vê o mundo a partir apenas da própria perspectiva, não é? Então, ela entende que não há necessidade de regras. Existem as regras, para ela não há necessidade, mas como ela está numa fase de heteronomia moral, ela aceita e acata as regras, tá? Mas para a criança egocêntrica não haveria necessidade dessas regras. Então, na autonomia, o que a gente percebe é o quê? A criança já está num processo de socialização, ela já está saindo do egocentrismo, superando. Tá? Então, a criança está num processo de socialização. O processo de socialização quer dizer uma capacidade maior para considerar o ponto de vista alheio, para entender que as pessoas também têm seus interesses. Esse processo de socialização leva a uma cooperação. Então, a conduta da criança agora não é mais individualista, ela busca cooperar, tá? E se aqui, por exemplo, na heteronomia, o que nós temos é um respeito unilateral, porque a criança simplesmente respeita o adulto, então trata-se de respeito unilateral, aqui não. Na autonomia, o respeito é mútuo, beleza? Respeito mútuo. Respeito mútuo. Então, na heteronomia, o que nós temos é imposição, respeito unilateral e autoridade de alguém sobre outrem.
Na autonomia, nós temos cooperação associada à ideia, né, ao desenvolvimento da capacidade de se relacionar, socialização, cooperação, respeito mútuo, porque eu respeito o outro me respeita, enfim, existe essa consciência da importância das regras que regulamentam as relações, eu tenho consciência e eu respeito os interesses e direitos do outro também. E as relações não são baseadas em autoridade, são baseadas na legalidade, tá? Na legalidade dessas regras comuns. Então esse é um outro ponto bem importante. Então vejam aqui, ó, com base nisso, Piaget vê oposição entre heteronomia e autonomia, mas a entende dentro de um processo psicogenético de evolução. Na primeira, em direção à segunda. Então a criança ela parte da heteronomia, ela passa necessariamente pela fase da heteronomia rumo à autonomia. A noção de justiça e o respeito às regras, por exemplo, tem que ser construídos pelo indivíduo. Então o sujeito ele conquista a autonomia. Por quê? Porque ele começa a desenvolver a noção de justiça. Ele começa a compreender, assimilar as regras e compreender a importância delas por meio das interações, da experiência, das suas interações com o mundo. Beleza? Então a criança constrói moralidade. Características de cada fase. Na anomia, a criança recém-nascida encontra-se num egocentrismo radical, né? Ausência de regras, enfim, ela não se diferencia do mundo, não percebe a existência dos outros, muito menos de regras. Na heteronomia, tem a passagem, então, que normalmente se dá pela coação exercida do mais velho sobre o mais novo. A criança começa a compreender a existência de regras sociais, mas acredita que quem sabe o que é certo ou errado são os mais velhos e não ela própria. A relação é uma relação interindividual, que tem como base o respeito unilateral. A pressão externa, por meio da coação e das relações de respeito unilateral, não levam o sujeito a ser consciente de suas ações. E aí estão as fontes da moral da heteronomia. Quer dizer, a criança faz porque alguém mandou, mas ela não é consciente das ações. Ela não age, por exemplo, com base em princípios, crenças e valores próprios. Ela não compreendeu, ela não assimilou o sentido da regra ainda. Ela só está fazendo porque alguém disse para fazer e ela, inclusive, tem medo de não acatar essa regra, né, dessa autoridade. No caso da autonomia, então, o novo momento de socialização e de grandes transformações no campo cognitivo abre espaço para que ocorra o processo de cooperação, quando a criança irá se confrontar com o ponto de vista de outros sujeitos, com os quais não mantém relações que ensejam respeito unilateral. Do ponto de vista moral, a cooperação pode conduzir a uma ética de solidariedade e de reciprocidade nas relações, que irá resultar no surgimento de uma autonomia progressiva da consciência. Então a criança ela tem consciência das regras. Portanto, a autonomia pode ser compreendida como resultante do processo de socialização que leva o indivíduo a sair do seu egocentrismo, característico dos estados de heteronomia, para cooperar com os outros e submeter-se ou não conscientemente às regras. Isso aqui é importante. A criança pode se submeter ou não. Por quê? Porque ela está olhando para as regras no sentido da legalidade. Se ela entende que a regra é injusta, ela não se submete. Ela tem consciência. E ela está entendendo que não é o adulto que fala mais alto agora. Na verdade, é a regra, é a própria regra. Então ela tem consciência e ela percebe que a regra não é justa, ou aquela regra imposta não vai, ela contraria um valor ou um princípio que foi previamente colocado ali diante dela, né, ou do grupo de crianças, seja num jogo, seja numa atividade, numa brincadeira, enfim, a criança não vai acatar, né, aquela determinada ordem porque ela percebe injustiça e ilegalidade nessa ordem. Em síntese, a integração entre ação e juízo moral será possível quando o sujeito se sentir obrigado racionalmente por uma necessidade interna a agir moralmente de acordo com princípios universais de justiça e igualdade. Isso aqui tudo é característico da autonomia. Tá? Então existe o quê? Existe um agir racional. Esse nível de desenvolvimento ideal de autonomia moral dificilmente poderá ser alcançado por sujeitos que vivam constantemente em ambientes de coação e respeito unilateral. Volto a dizer, se o adulto, o professor, os pais não estimulam a criança a observar, a pensar as regras, a refletir sobre as regras, enfim, e simplesmente impõe,
Então esse adulto não está ajudando a criança a desenvolver a moralidade, a desenvolver consciência do que é certo, do que é errado, a consequentemente desenvolver a autonomia, né? Uma vez que esse tipo de relação é irredutível à moral do bem, somente poderão construí-la lentamente os indivíduos que tenham oportunidade de estabelecer relações interindividuais com base na cooperação, na reciprocidade e no respeito mútuo. Então, os pais, os professores precisam realizar atividades e aproveitar as experiências, sempre estimulando cooperação, reciprocidade e respeito mútuo, ok? Uma perspectiva prática para o educador. Então, diante disso, qual seria a perspectiva prática para o educador? A moralidade está relacionada às regras, mas nem todas as regras têm vínculos com a moralidade. Por quê? Porque se a regra for injusta, ela não terá vínculo com a moralidade. Primeiro, deve-se observar o princípio subjacente à regra, porque se este não for de justiça, a regra será imoral. Segundo, a forma com que foi estabelecida, se imposta coercitivamente ou estabelecida com base em princípios democráticos. Então, nós estamos falando de uma regra moral também, quando ela surge de uma negociação em busca de um bem comum. Tanto que as crianças que compreendem as regras e alcançam o estágio da autonomia, elas podem, inclusive, mudar as regras dentro de uma atividade, desde que seja de comum acordo. Maravilha. O que mais, Vinícius? O que mais? Método tradicional para lidar com a indisciplina. Repressão. Só funcionam com sujeitos que temem a autoridade. Tá? Então, se eu sou professor e acho que a repressão é o caminho, se eu sou o professor durão, né, o professor duro, rígido, eu tenho que entender que só vai dar certo com sujeitos que temem a autoridade. Aqueles que não respeitam a autoridade, porque o sentimento de medo ou de afeto não estão presentes em suas relações, ignoram as ordens e regras impostas. A criança heterônoma, ela tem medo, por exemplo, de perder o amor dos pais e até mesmo a admiração do professor, mas a criança autônoma não. Se a criança perceber que o pai ou o professor estão sendo injustos, ela simplesmente vai ignorar, né? Eu nem quero a sua admiração porque você é uma pessoa injusta. Então, o professor tem que saber disso. Agora, e o método da liberdade, do professor bonzinho, da permissividade? Ao deixarem os alunos livres para decidir tudo e fazer só o que acreditam ser correto, reforçam estados de anomia, em que os sujeitos não são solicitados a levar os colegas as normas, leis e regras de sociedade em consideração. A criança, na verdade, ela nem leva em consideração a existência das regras. Essas são duas posturas que não resolvem o problema. Nós temos aí uma dicotomia. A gente precisa romper com essa dicotomia, não é? Então vamos romper com essa dicotomia e buscar um outro caminho. Qual é o outro caminho? A sala, né? Então vamos trabalhar aqui a questão pedagógica, a proposta pedagógica, as relações entre professores e alunos, enfim. A sala sendo um ambiente escolar cooperativo, o professor exercendo um papel ativo, enérgico, mas sem ser autoritário. Tá? As regras precisam ser estabelecidas pelo grupo, compreendendo-se que o professor é parte integrante, não externa ao grupo. O professor está dentro desse grupo. Portanto, se ele está dentro do grupo, ele também vai participar da elaboração das regras, mas ele também tem que cumprir regras. Tá? Então, aquela coisa do faço o que eu digo e não faço o que eu faço, acho que é isso, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, isso não serve para desenvolvimento de autonomia. O que mais? O professor não deve extrapolar e querer ser o dono da sala e das regras. As regras existem, mas podem ser questionadas e modificadas. Por exemplo, se de repente elas se tornarem injustas. E o ambiente escolar cooperativo não é livre de atritos e conflitos. Né? Os conflitos, os atritos, isso faz parte de toda instituição social. Beleza? Temos questões também. Aliás, temos uma questão só desse texto. Vejam lá. Ao discutir a moralidade em disciplina, reporta a Piaget, né, Aquino, ao discutir a moralidade em disciplina, reporta a Piaget, que afirma que toda moral consiste num sistema de regras. E a essência de toda moralidade deve ser procurar no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Beleza, então nós temos aqui a forma como Piaget concebe a moralidade.
E diz o autor que para Piaget a integração entre ação e juízo moral será possível quando o sujeito se sentir obrigado racionalmente por uma necessidade interna a agir moralmente de acordo com princípios universais de justiça e igualdade. Assim, somente poderão construí-la lentamente os indivíduos que têm a oportunidade de estabelecer relações interindividuais com base em quê, pessoal? Nós vimos e eu grifei, né? E eu grifei cooperação, reciprocidade e respeito mútuo, letra B. E agora, nós vamos falar aqui do texto A Indisciplina e o Cotidiano Escolar, novas abordagens, novos significados.